A ventilação protetora é, para muita gente, algo quase inalcançável do ponto de vista de entendimento. Mas se eu te falasse que ventilação protetora pode ser muito mais fácil de entender e de aplicar, e que, na verdade, você deveria fazer isso desde o primeiro momento, absolutamente desde o primeiro momento que você entubou o seu paciente, provavelmente independente da patologia que ele tiver. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje no nosso artigo comentado, que hoje, na verdade, não vai ter um artigo por trás, mas sim vários artigos por trás, para que a gente realmente construa um jeito novo, fácil, prático, mas científico de entender e praticar ventilação protetora. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para curtir, para compartilhar e para se inscrever no canal e, obviamente, se você quiser, comente aqui, deixe seus comentários, a gente vai adorar bater um papo e conversar com você aqui no nosso canal. Então vamos pro comentário. Então vamos lá, pessoal, ventilação protetora. A primeira coisa, por que diachos a gente tem que fazer ventilação protetora? Qual que é a pegada por detrás disso? Para quem ainda está começando nesse mundo do paciente grave, a ventilação por si só, ela é algo antifisiológico. Eu não vou me alongar nesse aspecto aqui, mas o fato é que quando eu entubo um paciente, eu começo a colocar e a promover dentro deste pulmão, mesmo quando ele sadio, por exemplo, quando eu entubei o paciente por via aérea, por proteção de via aérea, eu começo a produzir, a promover nesse pulmão uma potencial injúria associada à ventilação mecânica, que acontece justamente por conta da pressão, do volume, na verdade, por conta da potência, da força, do que eles chamam de mecânica power, que em outras instâncias geram stress e strain nesse alvéolo. Mas veja bem, eu não estou aqui para falar de toda essa complexidade para vocês, porque no fim das contas isso tudo gera algo bem mais fácil e palatável na prática. O que eu quero dizer, pessoal, é que, primeiro, eu preciso entender que quando eu entubo alguém, eu preciso proteger este pulmão justamente do meu ventilador. Então, tudo bem, mas antes de explicar para vocês como a gente faz isso, eu vou perguntar para vocês, vou responder, obviamente, quando a gente faz isso. Olha, de uma maneira geral, a literatura ela vem demonstrando para a gente que qualquer paciente, quando acoplado a um ventilador mecânico, principalmente se ele vai ficar por um período maior do que 24, 48 horas na ventilação mecânica, é um paciente de risco de VILI. Há de se discutir que até esse tempo, 24, 48 horas, ele é até menor. Tem trabalhos que mostram que durante o intraoperatório você pode ter injúria pulmonar associada à ventilação mecânica, mesmo em um pulmão saudável. Então, vamos trazer como regra pra gente que toda vez que eu entubar um doente, eu preciso, no mínimo, começar a me preocupar com o VILI. Ou seja, eu preciso começar a me preocupar com a injúria associada à ventilação mecânica. Consequentemente, eu preciso me preocupar em trazer a ventilação para um aspecto mais protetor possível, para que eu consiga o meu objetivo final, que é curar esse paciente e, consequentemente, tirar esse paciente da ventilação mecânica. Mas, se eu quiser ser mais preciso um pouquinho com relação a isso, em geral, a gente indica uma ventilação mais protetora naquele paciente que demonstra pra gente uma injúria pulmonar de moderada a grave. De novo, se você for mais vanguardista e mais, vamos dizer, mais prático, o certo é você pensar isso desde o seu início, de qualquer ventilação. Mas a gente vai trazer aqui para ficar ainda mais fácil e palatável o entendimento, que esse paciente que tem uma injúria pulmonar moderada a grave, e aí o Luiz vai deixar uma tabela aqui rapidinho para vocês entenderem de onde eu estou falando, é certamente um paciente que precisa ter a sua ventilação de maneira protetora. E aí, como que a gente faz isso? Muita gente tenta falar, trazer muitos argumentos sobre isso. Stress, strain, como eu disse no começo, mecânica power, mas eu gosto de trazer vocês para a fórmula da driving pressure, que hoje é, assim, na beira do leito, uma das nossas metas mais palatáveis novamente, e de novo a intenção aqui é trazer uma ideia bem prática para vocês de como está evoluindo o seu risco de injúria pulmonar. Então, como um número mágico, que não é mágico, o Amato, que é um brasileiro, mostrou isso pra gente em vários artigos bem interessantes,
publicados na New England, ele mostrou que uma driving pressure maior do que 15 é uma driving pressure que não é protetora, que você está promovendo uma ventilação que está associada a um prognóstico, a uma possibilidade de injúria pulmonar, de agravamento da sua injúria pulmonar, principalmente pela ventilação mecânica. Então, só que eu não vou olhar para o número driving pressure de 15, eu não quero olhar para esse número, não quero discutir isso. Eu quero discutir um jeito de calcular a driving pressure que, para mim, abre completamente a cabeça de como eu vou fazer uma ventilação protetora. A driving pressure ela pode ser calculada dividindo o volume corrente pela complacência. Então aqui, o meu primeiro ponto, o meu volume corrente, ele é, por definição, uma das principais ferramentas para eu promover uma ventilação mecânica protetora. Isso já está muito bem descrito, tá? Pelo próprio Amato, inclusive, e a gente tem um goal, uma meta de ventilar esse paciente em 6 ml por quilo. É claro que eu posso ser mais permissivo com esse volume corrente? Posso, se a minha driving pressure estiver me representando, me indicando que eu tenho uma ventilação protetora naquelas condições. Ou seja, eu posso, por exemplo, se eu tenho uma driving pressure muito boa, com um volume corrente de 7 ml por quilo, eu posso manter essa ventilação com 7 ml por quilo. Agora, se eu tiver uma driving pressure ruim e eu precisar manipular, eu preciso lembrar que ela é diretamente proporcional ao meu volume corrente. Ou seja, se eu aumentar o meu volume corrente, eu tenho a tendência a piorar a minha driving pressure, ou seja, aumentar a minha driving pressure. Bem como, se eu diminuo meu volume corrente, eu também tenho, por consequência, uma potencial redução da minha driving pressure. Então, quando eu estou diante de um paciente que eu preciso ventilar de maneira protetora, o meu primeiro aspecto, primeira coisa que eu vou preocupar é este volume corrente está próximo dos 6 ml, eu posso e devo diminuir esse volume corrente para um nível 4, 5 ml, e a gente vai até discutir um pouquinho sobre ECMO relacionado a isso, mas eu posso diminuir esse volume corrente, ou talvez eu estou permitindo aí, minha driving pressure, minha ventilação está tão protetora, que eu posso até liberar o meu volume corrente para um volume um pouquinho acima de 6 ml. Mas entenda aqui, como é que essa coisa fica prática quando eu pego o volume corrente, dividido por complacência, e olho para a driving pressure e começo a praticar em cima disso. A outra ponta da fórmula é justamente a minha complacência. Ou seja, como é volume corrente dividido pela complacência, se eu melhoro a minha complacência, eu, consequentemente, melhoro a minha driving pressure e, por consequência, gero uma ventilação protetora. Mas agora, Gabriel, como que eu faço, então, para poder melhorar a minha complacência e tentar, e com isso, ter aí uma ventilação mais protetora? Basicamente, eu quero trazer para vocês que homogeneizar esse pulmão, melhorar a sua PIP, é uma forma de melhorar a sua complacência. Então, PIP, e aí a gente pode questionar, discutir ou não, se o recrutamento alveolar também teria esse benefício. A gente sabe que teve um estudo ART que mostrou pra gente que a complacência questionou o recrutamento alveolar com benefício de ventilação protetora, benefício de desfecho, na verdade, em pacientes com SARA. Nosso grupo aqui até participou da publicação desse artigo também, mas o que eu quero dizer é que eu preciso que esse pulmão seja mais homogêneo, que a complacência melhore, e a PIP certamente pode te ajudar a abrir alvéolos e, consequentemente, gerar uma ventilação mais protetora. Uma outra forma de fazer isso, que na minha opinião, é uma opinião científica, obviamente, mas é uma opinião pessoal também, provavelmente a melhor, é através da nossa queridíssima prona. A prona, pessoal, ao contrário do que no começo se imaginava, que se acreditava que ela tinha uma função de simplesmente melhorar a oxigenação e em busca desse objetivo, ela nunca mostrou benefício. Quando a gente começou a olhar para a prona como uma medida de ventilação protetora, ela ganhou muita força. E aí eu sempre gosto de dizer que a prona ela precisa ser precoce, ou seja, quanto antes ela entrar no paciente que tem indicação, e a gente já conversou sobre as indicações, melhor, e ela precisa ser prolongada. A literatura pré-Covid dizia pra gente que uma prona de 18, 16 horas, e aí, né, voltando o paciente para a posição de decúbito dorsal,
e depois voltando eventualmente, reavaliando a necessidade de prona e voltando ele para prona, de novo por um período prolongado, era o nosso caminho. O Covid trouxe para a gente uma coisa nova. A gente cada vez mais pronou pacientes por tempos prolongados, como 36, 24 horas, e hoje já tem bastante evidência de que isso trouxe benefício também no Covid. Portanto, a prona ela precisa ser precoce e prolongada. Recomendação para SARA, de uma maneira geral, pré-Covid, e até hoje ainda é o que está escrito nos guidelines, 16 horas de prona ininterruptas, claro, mudando a posição para que você não tenha injúria, lesão facial, mas 16 horas é um número, no mínimo, aceitável para fazer prona, que é uma excepcional medida de melhoria de complacência e, consequentemente, ventilação protetora. Uma outra coisa que muitas vezes é subjugada é a quantidade de fluido que você faz para esse paciente e, consequentemente, a água extravascular pulmonar. Então, nesse conceito, cuide muito bem da sua reposição volêmica. Eu tenho outros vídeos do canal aqui que falam um pouco sobre isso, mas cuide muito bem da quantidade de fluido que você faz para o paciente durante o processo de ventilação mecânica, porque isso pode atrapalhar e atrapalhar, te ajudando a promover mais injúria associada à ventilação mecânica, ok? Prona, PIP, fluido, ECMO. ECMO tem a obrigatoriedade de te promover uma ventilação ultraprotetora, justamente porque você pode deixar o pulmão em desuso, consequentemente deixando com que a sua máquina, ventilador, faça o mínimo de esforço possível e aí gere mínimo de potência, de força mecânica, consequentemente o mínimo de injúria associada à ventilação mecânica. O que é bem óbvio se vocês pararem para pensar, né? Fazer ventilação mecânica machuca. Se eu coloco em ECMO, diminua a necessidade de ventilação mecânica, obviamente, machuco menos o pulmão do meu paciente. Então, ECMO é uma excepcional medida de ventilação protetora, entretanto, a gente sabe que tem que ser muito bem indicada, porque é uma complexidade muito maior manejar um paciente com ECMO. Então, pessoal, é claro que a gente não tem condição de extrapolar e trazer tudo sobre ventilação protetora, mas eu tenho certeza que esse vídeo tem a capacidade de transformar um pouco de algo muito complexo para algo mais palatável, para que pelo menos assim que eu intubo um paciente, eu comece a pensar e olhar para formas de gerar uma ventilação mais protetora para esse pulmão que precisa de cuidado. O problema é que a gente está intubando o paciente e esquecendo que a própria ventilação machuca muito. E muitas vezes a gente está esquecendo disso porque a gente nem sabe como fazer e quando fazer. Então espero que esse vídeo te ajude bastante a pelo menos ficar mais seguro e praticar uma boa medicina na beira do leito do seu paciente grave. Compartilha ele, salva, ativa o sininho, entra no canal, tá bom? E espero encontrar vocês em um próximo vídeo. Abraço!